Olá, amigos e amigas aqui do canal do YouTube do Instituto de Direito Contemporâneo, nosso querido IDC, último dia aqui de palestras. Temos a honra aqui de conversar com o professor Fabiano Carvalho, que ministrou uma excelente palestra aqui sobre organização do processo, aproveitando aí o gancho sobre o tema que ele escolheu aqui para essa jornada de processo civil, aqui em Porto de Galinhas. Então, professor Fabiano, o que dentro da organização aí do processo o novo CPC traz de novidade que poderia auxiliar a prática cotidiana dos advogados? Ô Felipe, Rafa, é prazer falar aqui com vocês, sempre uma alegria. Bom, o tema da minha palestra de fato foi organização do processo e eficiência, e eu, na verdade, busquei fazer uma proposta para a gente poder talvez trabalhar com o tema da organização do processo um pouquinho diferente, talvez se valendo de uma nova premissa, que é a premissa da eficiência. A eficiência processual é um instituto bastante grande. Na realidade, a própria eficiência dentro do sistema jurídico é uma palavra relativamente nova. Ela veio com a Constituição, com a emenda constitucional de 1998, que colocou a última palavra ali no artigo 37 caput, né, da eficiência na administração pública. E agora o novo Código de Processo Civil, no artigo 8º, que compõe as normas fundamentais do Código, também trabalha com essa palavra eficiência. E se você trabalhar com eficiência, tem tudo a ver com procedimento. Porque a eficiência, na realidade, é um meio para se chegar a um determinado resultado. O resultado, obviamente, é a efetividade. Só que para a gente poder alcançar a efetividade como aquilo que realmente se espera, que é o resultado justo no processo, a eficiência procedimental é fundamental. E falar em eficiência procedimental significa deixar o processo mais organizado. O processo, quando a gente trabalha com processo e procedimento, a gente sempre estuda processo e procedimento sempre em relação a fases. Então a gente começa a estudar a fase postulatória, depois a fase de saneamento, em seguida a fase instrutória, depois a fase decisória. Eu acho que estudar dessa forma, a gente cai num grande risco de voltar ao Código de 73 e cair na mesmice e na inefetividade e na ineficiência do artigo 331, onde se revelou uma absoluta inutilidade a realização de uma audiência preliminar, que deveria ser uma audiência de saneamento, e que se fixou como uma audiência para falar se as partes tinham interesse ou não na realização de um determinado acordo. Então, na realidade, a gente deveria trabalhar com o processo, não estudando isoladamente as fases. Porque estudar o processo isoladamente as fases e trabalhar com uma fase só de organização significa dizer que as outras fases do processo, elas estão desorganizadas. Então a gente precisaria trabalhar com a organização do processo na fase postulatória, numa fase de saneamento, numa fase instrutória, numa fase decisória e numa fase recursal. Então o processo ele tem que ser organizado no todo e não em parte. A organização é a organização do todo e não em parte. Então a gente poderia pensar também numa outra situação que a doutrina tem estudado a organização do processo como uma atividade meramente cooperativa entre as partes e o juiz. Eu acho que isso de fato é um grande avanço, mas eu acho que as partes elas podem, independentemente do juiz, organizar o processo. Se a gente pensar, por exemplo, no Instituto da Produção Antecipada de Provas, é uma forma de organizar o processo para a atividade postulatória. A gente poderia, através desse procedimento da produção antecipada de provas, organizar subjetivamente o processo e objetivamente também o processo. Veja, e a gente ainda, e sequer a gente ainda instituiria propriamente o processo através de uma lide. Né? Então, com a produção antecipada de provas, a gente organizaria melhor a causa de pedir e o pedido. De certa forma, não teve nenhuma atividade intervencionista do Poder Judiciário para a organização do processo. A fase postulatória está organizada pelas partes e não propriamente naquela fase própria da organização do processo. E uma coisa que também precisamos avançar, e a doutrina me parece que ela tem sido bastante omissa nesse sentido, é que a organização do processo ela somente está disposta na parte do procedimento comum.
Quer dizer, esquece-se que existe o procedimento executivo, esquece-se que existem processos especiais, esquecem que existem processos coletivos. Quer dizer, a gente não estuda absolutamente nada de organização do processo, em termos de processo coletivo, processo de execução, procedimentos especiais. Eu acho que está na hora também da doutrina começar a trabalhar com a organização do processo, também com relação a esses outros processos, procedimentos. Inclusive também no aspecto preventivo, né, professor Fabiano? Sem dúvida, o aspecto preventivo é fundamental, porque a organização ela pode se dar também de uma forma macro, né? Se a gente pode pensar também no sistema de organização do processo a partir dos sistemas de precedentes, né? Os precedentes também podem organizar os processos, né? Aliás, a organização do processo, quando se invoca um precedente, pode muito bem se dar de uma forma diferenciada, né? Se invocou o precedente ele deve ser aplicado nesse caso ou não, né? A organização tem que se dar nessa dicção. O precedente merece ser superado ou não? Se ele vai ser superado, sob que ótica cognitiva ele será superado? O precedente ele não se aplica por quê? Quais são os fatos que se distinguem entre o fato que está sendo judicializado naquele processo específico que se invocou o precedente com o próprio precedente, né? O fato que gerou o próprio precedente. Então, são essas formas talvez que a gente poderia melhorar e começar a pensar em termos de organização do processo. Fabiano, muito obrigado por destinar um tempinho aí para o nosso canal aí do YouTube, para os nossos assinantes. É sempre um prazer, contem comigo, por favor, sempre. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Bom congresso para todos nós. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Valeu.